Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Alessandro Moraes e seja bem-vindo ao canal Gospel Tech 316. Vamos estudar juntos hoje a lição de número 43 do curso Alicerces Firmes. Já estamos aí chegando na reta final de todo o curso, né? Um curso aí com 50 lições, onde nós estamos estudando uma por semana. Então nós já estamos aí na 43ª semana do curso Alicerces Firmes e eu espero que você tenha tido uma semana abençoada por Deus, tá, pessoal? Vamos lá? A gente vai rever as nossas perguntas e respostas da lição anterior, que é a lição de número 42, e depois nós vamos estudar a lição de hoje. Nós vamos ver aí sobre um dos maiores milagres que Jesus fez, que foi a ressuscitação do seu amigo Lázaro. Tá ok, pessoal? Aula passada, nós vamos revisar agora as perguntas e respostas. Nós vimos aí sobre Jesus. Ele é o único caminho para a salvação. Jesus é a porta, é a única porta pela qual nós devemos entrar, tá? Então é isso que nós vamos estar revendo neste momento. Primeira pergunta: como os pastores do tempo de Jesus faziam de si mesmos portas para as ovelhas? Nós vimos na lição passada que naquela época de Jesus era muito comum esse tipo de serviço do pastoreio de ovelhas, né? Então, quando Jesus falava com ele através de parábolas, dando exemplos, ele usava exemplos que para eles naquela época eles iam entender exatamente o que era. E um desses exemplos seria a parte de pastores e ovelhas, tá? Porque eles faziam muito isso aí. Então, como os pastores do tempo de Jesus faziam de si mesmos porta para as ovelhas, então, à noite, os pastores se deitavam na entrada dos abrigos, onde colocavam suas ovelhas a fim de protegê-las, né? Porque tinha certas vezes que eles tinham que andar muito longe para encontrar água e comida para as ovelhas. E não dava tempo de voltar para o lugar delas, para casa. Então ele tinha que fazer um abrigo para as ovelhas ali, a fim de evitar ela dos caçadores, dos ladrões, dos predadores. Então eles faziam um abrigo para as ovelhas e eles se colocavam na porta, né, sendo a porta ali para não deixar nenhuma sair. Segunda pergunta: por que Jesus chamou a si mesmo de porta das ovelhas? Porque ele é a porta através da qual temos que entrar para a vida eterna. Então, nós nos colocamos como ovelhas, Jesus, o nosso bom pastor, e somente através dele nós conseguiríamos chegar à nossa vida eterna. Terceira pergunta: como é que a única porta da arca de Noé nos faz lembrar de Jesus? Vocês lembram do barco de Noé, da arca? Só tinha uma única entrada, uma única porta. Então, assim como só havia uma única porta que dava acesso ao interior da arca, também Jesus é o único caminho para a vida eterna. Assim como apenas aqueles que entraram na arca pela porta foram salvos do julgamento de Deus, também somente aqueles que colocam sua fé em Jesus serão salvos do fogo eterno. Quarta pergunta: os ladrões que matavam as ovelhas nos fazem lembrar de quem? Então, nos fazem lembrar, né, de Satanás, dos demônios, dos seus demônios e das pessoas que dizem que há outros caminhos, né, os enganadores, para sermos aceitos por Deus, além de Jesus, o libertador. Então, não há outro caminho, não há outra opção, não há outra escolha, né? A única escolha realmente é nós crermos em Jesus Cristo, sendo nosso Senhor e Salvador, e na palavra de Deus. E o que Jesus disse que iria fazer por suas ovelhas? Ele disse que iria dar a sua própria vida por elas. Sexta pergunta: o que Jesus prometeu dar às suas ovelhas?
Ele prometeu a vida eterna, né? E quem são essas ovelhas de Jesus? Somos nós, né? Todos aqueles que já concordaram com Deus, que são pecadores, que são incapazes de salvarem-se a si mesmos e que já colocaram a sua confiança apenas em Jesus como sendo o seu Salvador. E oitava pergunta: há outros caminhos para pessoas de outros países, o qual também possa conduzir a Deus? Quer dizer, a pergunta é a seguinte: para nós brasileiros, o nosso único caminho é Jesus. Para os americanos, para os italianos, e para qualquer outro país, existe outro? Não, né? Existem até outras crenças, outros costumes que possam querer te levar, mas são todos caminhos errados. Jesus é o único Salvador para todas as pessoas de todos os lugares. Tá ok, pessoal? Então essas foram aí nossas perguntas e respostas, né, da lição passada, para a gente dar uma relembrada aí que nós estudamos a lição passada. E nós vamos para a lição de hoje, a lição de número 43, né, onde Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, né? É um outro grande milagre de Jesus, aonde muitas pessoas ali que tinham ido para o velório de Lázaro viram aquilo, acreditaram em Jesus Cristo como sendo Deus, como sendo o único caminho, mas em contrapartida também foi um milagre que deixou aí os líderes judaicos, né, os fariseus, os escribas, ainda mais furiosos, querendo sim matar Jesus, tá? Bom, pessoal, vamos estar orando, então, como sempre, né, para nós podermos dar início a essa aula de hoje. E se você puder fechar os seus olhos, aonde você estiver, amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Nós cremos e acreditamos na tua soberania, que o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Criador de todas as coisas e é o único que pode nos levar à salvação eterna. Meu Pai, meu Senhor, meu Cristo, obrigado, Pai, por essa semana que nós tivemos na tua presença. Obrigado por esse dia de hoje, ó Deus. Obrigado por mais uma aula que nós iremos aprender juntos sobre ti, sobre a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, fica conosco, ó Pai. Abre nossos ouvidos, nossa mente, nossa visão espiritual, para que nós possamos realmente aprender qual é a tua boa e santa e verdadeira vontade sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Eu de ministrar essa aula e as outras pessoas de ouvirem e aprenderem mais sobre Ti, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos tudo em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Então vamos lá para a nossa aula de número 43, né? Então estamos aí quase chegando na reta final do nosso curso Alicerce Firmes. Se você ainda não baixou a apostila número 5, que é a última apostila do curso, tá? Que vai aí da lição 41 até a 50, o link para você baixar essa apostila está na descrição deste vídeo, ok? E não se esqueça, como sempre, né? Se você gostou do vídeo, gostou da lição, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas e, se possível, faça um comentário. Se quiser realmente tirar uma dúvida comigo, alguma coisa que você não entendeu, também entre nos comentários do vídeo e comente que eu vou responder assim que possível, né? E quanto mais likes e mais comentários tiver o vídeo, essa plataforma que é o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom, um vídeo legal, ele vai divulgar esse vídeo para outras pessoas também. E dessa forma nós estaremos proclamando e compartilhando a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. Lição 43. Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus é Deus e que ele tem poder para dar vida aos homens. E mostrar que todas as pessoas terão que passar a eternidade no céu,
ou no lago de fogo, né? Então existe aí duas opções de nós passarmos a eternidade, somente duas, né? Ou a eternidade junto com o Senhor, junto com Jesus, junto com Deus no céu, ou no lago de castigo, lago de fogo, né? Que foi preparado para Satanás e seus demônios, mas que todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, infelizmente também irão para lá. Essa lição vai nos ajudar a ver que nós temos que acreditar em Deus, que crer em Deus, ver que, a não ser por Jesus Cristo, nós não podemos escapar da separação de Deus e nem do castigo eterno, e ver que Jesus ama e cuida de cada um de nós e se entristece por causa do pecado e da morte, né? Como eu falei, como sempre falo, Jesus não tem prazer no nosso sofrimento, não tem prazer na morte das pessoas que estão ao nosso redor, nossos entes queridos, e nenhuma praga, nada disso, tá, pessoal? Jesus não tem prazer nisso, mas são coisas que às vezes têm que acontecer para que se caminhe, para que se cumpra a palavra, para que se caminhe ao fim da história, né? Então a introdução de hoje é o seguinte: a lição de hoje toca num assunto que a maioria das pessoas tenta evitar falar. É estranho como a maioria das pessoas evita mencioná-los, pois é comum para todos nós. Nós falamos sobre nossa saúde, falamos até sobre nossa idade, né? E muitos gastam enormes quantias de dinheiro tentando melhorar a saúde e mantê-la, tentando parecer e permanecer jovem, tentando evitar a velhice. Porém, poucas pessoas querem falar sobre a morte. Mas Jesus falou sobre isso. E o que ele falou sobre o assunto deveria mudar para sempre o nosso pensamento sobre o que é a vida e o que é a morte. E nessa lição de hoje, nós vamos aí praticamente ver aí o capítulo 11 do Evangelho de João, né? Então, se você tiver com sua Bíblia aí, quiser deixar já aberta, no capítulo 11 de João, nós vamos ver aí esse capítulo hoje, tá, pessoal? Então, Jesus esperou que Lázaro morresse, né? Por que será que Jesus esperou que Lázaro morresse para ir até lá? Então, vamos aqui. Deixa eu achar os versículos. Eu deixei já todos eles destacados para ficar mais rápido para a gente, né? Aí, então tá aqui. João 11, de 1 a 6, diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, pessoal, vamos lá. Jesus amava muito essa família, correto? E Jesus, quando recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele estava do outro lado ainda do Rio Jordão. E apesar de Jesus estar muito distante de Lázaro, ainda assim, ele sabia de tudo o que iria acontecer com Lázaro, né? Porque Jesus é Deus e não há nada que ele não saiba. Jesus até sabia que Lázaro morreria. E ele podia ter curado Lázaro sem ter ido sequer lá aonde Lázaro estava. Ou poderia ter ido imediatamente onde Lázaro estava para curá-lo. Havia essas hipóteses, né?
Porém, Jesus esperou 2 dias, porque sabia que aquela situação seria outra grande oportunidade para ele mostrar o seu grande poder como sendo o Filho de Deus. Então pode, parecer que Jesus não amava Marta, Maria e Lázaro, mas isso não é verdade. Ele os amava e estava preocupado com eles, mas tinha sim um bom motivo para permitir a morte de Lázaro. Jesus ama verdadeiramente cada pessoa e deseja que cada um de nós confie nele como sendo nosso Salvador. E através da morte de Lázaro, Jesus mostraria seu poder para dar vida àqueles que creem. Então Jesus foi ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Então agora vamos ver aí João 11, do 7 ao 16. Depois disse aos seus discípulos, depois desses 2 dias, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos de Jesus pensavam que ele estivesse falando do repouso, do sono, quando uma pessoa está cansada. Aí Jesus lhes disse, bem aberta, bem claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado também Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Então os discípulos tinham acabado de sair de Jerusalém, onde eles queriam apedrejar Jesus. E quando Jesus falou que Lázaro tinha morrido, eles pensaram, bom, então nós vamos voltar para Jerusalém e vamos também morrer, vamos nos juntar a Lázaro, vamos morrer junto com Cristo. Então os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquilo tudo. Eles pensaram que Jesus deixaria que os líderes judaicos o matassem, a fim de que ele pudesse estar com Lázaro, que já estava morto. Mas na verdade não foi isso que Jesus quis dizer, Jesus quis dizer que ele iria ressuscitar Lázaro da morte. Então Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Vamos ler agora os versículos do 17 ao 22. Então, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Então, a cidade de Betânia, onde estava ali Lázaro sepultado com suas irmãs, ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e não da onde Jesus estava quando foi avisado, tá, pessoal? Então, como ficava perto de Jerusalém, 3 quilômetros, muitas pessoas de Jerusalém vieram visitar e consolar Marta e Maria, tá? Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela estava sendo consolada pelas pessoas que estavam lá. Então Marta chegou a Jesus e disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora,
tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Né? Essas foram as palavras aí de Marta para Jesus. Marta cria que Jesus tinha poder para curar seu irmão e que Deus, seu Pai, faria tudo o que Jesus lhe pedisse. Vamos ler agora os versículos 23 e 24. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Né? Então, por aqui a gente vê que Marta, ela acreditava, né, na ressurreição e no juízo e no julgamento de Deus e que nós seremos ressuscitados. Jesus queria que Marta entendesse que ele pretendia trazer Lázaro, o irmão dela, de volta à vida naquele instante. Mas ela pensou que Jesus estivesse se referindo ao tempo do fim, o fim do mundo, no qual todas as pessoas seriam trazidas de volta à vida. Né? Eu costumo hoje em dia trocar essas palavras, fim do mundo, pelo fim dessa era, né? A era do iníquo, a era do inimigo, a era onde Satanás tem tentado muitas pessoas, onde tem levado para ele muitas pessoas. Então, eu não creio no fim do mundo, no fim que tudo essa terra vai acabar, enfim. Eu creio que Jesus voltará, que Jesus ressuscitará aqueles que morreram crendo nele, que Jesus arrebatará aqueles que ainda estiverem vivos crendo em Jesus e que nós iremos viver ainda um milênio com Cristo nessa terra. Né? Nós iremos viver aqui com Cristo, sendo usados por Deus para poder refazer essa terra, que com certeza será destruída por muitas catástrofes, por muitas coisas que ainda irão acontecer. Né? Mas eu creio que esse milênio junto com Cristo, nós iremos passar aqui nessa terra, governando junto com Ele e ajudando a reconstruir isso que um dia Deus criou lá no início, que nós já estudamos em Gênesis, e nós ouvimos o que Deus disse sobre a criação dele, que tudo era bom, que tudo era perfeito, mas através do pecado, através da desobediência, que entrou o pecado ao mundo, as coisas foram se deteriorando, né? Mas eu creio que Jesus vai querer restaurar essa terra que Deus criou e que depois desse milênio, depois dessa restauração que nós iremos trabalhar junto com Jesus aqui, aí sim virá a junção dos novos céus. Então eu creio sim em novos céus, tá? E esses novos céus vai se fundir a essa terra restaurada. E aí nós viveremos uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, como diz a palavra de Deus. Novos céus e novas terras se fundirão. E eu creio que nós viveremos aqui a eternidade junto com o Senhor, como era para ser desde o início da criação do homem. Tá, pessoal? Então, Deus tinha ensinado aos judeus, através dos seus profetas, que todas as pessoas tornarão a viver no corpo novamente, né? Quando houver a ressuscitação. Então, Daniel 12:2 e Apocalipse 20, 12 e 15, né, nos confirmam isso. Vamos dar uma olhada nesses dois versículos. Então, Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Né? Então, muitos que dormem no pó da terra são aqueles que já morreram. Então, ressuscitarão. Agora, uns vão ressuscitar para a vida eterna, junto com Cristo. E outros para a vergonha e horror eterno. Né? Ou seja, no lago de fogo e enxofre. Aqui eu marquei Apocalipse 20, do 12 ao 14, né? Faltou o versículo 15 aí, mas vamos lá. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida.
foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, que é o lago de fogo, né? Que é a morte eterna. Então Deus dá vida a todas as pessoas, mesmo antes de nascerem. E Ele também dará vida a todos os mortos, quando chegar o tempo de cada um comparecer perante Deus e ser julgado. E o único modo de alguém escapar do castigo por seus pecados é através de Jesus, o libertador. E nós estamos estudando aí, nós vemos estudando nessas últimas aulas que todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça, da misericórdia e do perdão de Jesus, né? Então, se alguém quer escapar do castigo eterno, o único caminho é Jesus, o nosso libertador. Vamos ler agora o versículo de João 11, 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus está falando o quê? Ele é quem dá vida. Jesus é quem tem o poder de dar vida às pessoas. Então, quem crê em mim, mesmo que morra, ou aqueles que morreram, vai voltar a viver, porque ele tem poder para dar vida àqueles, mesmo aqueles que estão mortos. Jesus é a fonte da vida. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus queria fazer Marta entender que Lázaro não tinha que continuar morto até o dia quando o Senhor julgará todas as pessoas, até o fim dessa era. Ele é doador da vida e por isso tem o poder para restaurar a vida aos mortos. Ele é o único que pode dar vida aos mortos. Nenhuma outra pessoa pode dar vida aos mortos, pois Jesus é o Criador poderoso que deu vida a tudo e a todos. Vamos ler aqui alguns versículos. Opa, desculpa, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu ver se dá para pôr os três na tela. Vamos primeiro em Salmos 24:1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor. Atos 17. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. E o último versículo aqui, Colossenses 1,16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus é quem dá vida e Jesus é o Criador de todas as coisas. Então muitas pessoas hoje acreditam em reencarnação. Elas pensam que alguém que morre volta a viver na Terra como outra pessoa, ou até mesmo como um animal, ou como outra criatura. Isso é uma mentira de Satanás. Ele quer que as pessoas pensem que não precisam ser salvas dos seus pecados. Quer que elas creiam que não há inferno e nem julgamento. Se ele conseguir que as pessoas creiam que há outra vida para elas aqui mesmo na Terra, elas pensarão que não precisam de Jesus Cristo e que não precisam ser salvas do castigo, do justo castigo de Deus por seus pecados. Satanás é enganador e a mentira da reencarnação
É outra tentativa sua para manter o homem separado de Deus e da vida eterna. Não importa quão sabiamente essa mentira da reencarnação seja apresentada a você, não acredite nela, né? A Bíblia nos diz claramente em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer somente uma vez, e depois disso vem o juízo, tá? Então não tem, pessoal, nossos amigos aí, nossos colegas, nossos irmãos espíritas, eles creem que quando uma pessoa morre, se ela não completou ainda o ciclo dela de perfeição nessa terra, eles são reencarnados novamente para terem uma segunda chance, uma terceira chance de ser pessoas melhores, né? Até alcançar um nível aí. Mas enfim, a palavra de Deus, ela é bem clara. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então a nós é nos dado somente uma chance nessa terra de crermos na palavra de Deus, de acreditarmos que Jesus é o Cristo, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, tá? Então não há uma segunda chance sem Cristo. O homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo. Então, para nós sermos salvos e agradarmos a Deus somente se tivermos fé. Vamos ver aqui João 11, 25 e 26. Se o versículo não está aqui, né, é porque eu já tinha destacado ele em outra lição, então ele não apareceu aqui, porque já estava destacado. Mas vamos lá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, né? Jesus falando que todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Você crê nisto, né? Você crê em Jesus, nessa palavra de Jesus? Jesus disse que, embora aqueles que confiam nele como Salvador morram fisicamente, né, que é a primeira morte que nós falamos e ensinamos isso, morte física, nunca morrerão para Deus, né? Nunca passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. E João 3,16 e João 5,24, né, também nos dizem isso. Vamos ver aqui. João 5,24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? E o João 3,16, aquele versículo que nós usamos aí quase todas as aulas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, pessoal? Então, esses são os versículos aí. E eles jamais, né, quem crê em Deus, jamais será separado dele e punido por seus pecados. Eles apenas deixam esse mundo e vão viver com Deus, né? No céu, sim. Como eu falei há uns minutos atrás, eu creio, né, que nós seremos ressuscitados. Aqueles que morrerem, que passarem pela primeira morte, serão ressuscitados. E nós iremos conviver com Jesus, primeiramente aqui nessa terra, no milênio, creio no milênio. E depois disso, quando os céus vier se fundir, novos céus vier se fundir essa terra, sim, nós viveremos eternamente com Deus, né? E poderemos sim chamar isso aqui de novo céu e nova terra, o lugar aonde nós viveremos eternamente, tá, pessoal? Então você pode às vezes até pensar, né? Mas o que é uma eternidade? Porque para nós pensar em eternidade às vezes é algo meio utópico, né? Porque nós não temos noção disso. Nós temos noção de viver alguns anos, né? Então, muitos de nós já viveram 40, 50, 20, 70, seja lá quantos anos, e nós
estamos muitos, dependendo da idade, já meio cansados, né? Vivemos tantas coisas, tantas histórias, e a gente pensa em eternidade, ou seja, viver para sempre. Então a gente começa a pensar às vezes o que que eu vou fazer, né? É, nessa eternidade. Como é? Não vai ter fim, porque eternidade é algo que não tem fim. Então, se não tem fim, o que que eu vou fazer, né? Será que, pessoal, isso foge no momento à nossa mente? A nossa mente é limitada, ainda é limitada, né? Mas eu creio que quando Jesus nos ressuscitar, nós teremos um corpo diferente. Nós teremos um corpo e uma mente diferente. Uma mente capaz de entender eternidade, o que realmente significa viver para sempre. E nós ficaremos felizes só de estarmos na presença de Deus. Nós seremos muito e muito felizes de estarmos na presença dele, trabalhando junto com ele, convivendo com ele, fazendo diversas coisas com ele, né? Não quer dizer que a eternidade, como às vezes muitas pessoas imaginam, que nós iremos para o céu, ficaremos em cima de nuvens, né? Com aqueles cabelos angelicais, tocando harpas. Eu não creio nisso, pessoal. Sinceramente, se o Senhor estiver, se eu estiver errado, eu peço que o Senhor me perdoe, mas eu creio que a eternidade nós passaremos junto com Deus, trabalhando, né, convivendo. Trabalhando que eu falo, não é esse trabalho árduo que nós temos hoje, né? Eu creio que será como no início da criação, antes de Adão e Eva terem comido do fruto, terem pecado, terem ido contra Deus, né? Eles viviam num lugar onde Deus criou, que era o Jardim do Éden, e ali viviam diariamente e se agradavam de tudo, e Deus estava com eles, né? Nós já lemos a palavra de Deus que Deus vinha visitá-los todas as tardes, conversava com eles, ensinava a eles, e ali tudo era perfeito, né? Então eu creio que vai voltar a ser assim na eternidade. Tudo aquilo que Deus havia criado, que era perfeito, que Deus falou é bom, é perfeito, vai voltar a ser como era antes. Tá, pessoal? Então nós teremos sim uma eternidade muito boa, muito gostosa, muito prazerosa na presença de Deus, tá? Então não se preocupem, né, em ficar pensando nesse momento o que você vai fazer ou deixar de fazer na eternidade. Creiam que a eternidade com Deus será o melhor lugar onde você pode estar. Tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. Quem crê em Deus jamais será separado de Deus e punido por seus pecados, né? Nós simplesmente deixaremos esse mundo e iremos viver com Deus no céu, que é o que eu comentei agora. João 11:27 diz assim: Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo, né? Quando Jesus perguntou aqui se Marta cria, né? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus perguntou para Marta, né? Marta respondeu: Sim, creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Marta não era como a maioria das pessoas. As pessoas só seguiam Jesus porque queriam cura e alimento para seus corpos ou uma liberdade política, né? Porque os romanos dominavam ali. Então eles queriam também ser libertos daquele jugo romano. Não estavam interessados em conhecê-lo como aquele que salva, como aquele que a salva de seus pecados e do castigo eterno. Marta realmente cria e confiava em Jesus como libertador prometido que tinha vindo de Deus. E Jesus então foi até o túmulo de Lázaro. Vamos ver aqui João 11, agora do 28 ao 38. E depois de dizer isso, depois desse papo, depois dessa conversa que Jesus teve com Marta,
Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Aonde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra, né? Uma pedra para fechar a gruta. Naquela época, eles utilizavam muito, né, essas grutas como túmulos. E Jesus sabia que ele iria trazer Lázaro de volta à vida, mas chorou, porque sentiu compaixão das pessoas que estavam chorando por Lázaro, né? Vamos ver aqui 2 Coríntios 1:3 e Hebreu 4:15. 2 Coríntios 1:3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E Hebreus 4:15 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem cair, sem pecado, né? Então, Deus se compadece sim dos nossos sofrimentos, né? Vocês se lembram de que estudamos sobre o fato de Deus ter feito o homem à sua imagem? E ele deu emoções ao homem porque ele mesmo as tem. Ele sente tristeza. Jesus Cristo é Deus, e ele também sente tristeza. Ele é capaz de se identificar conosco quando sofremos. Jesus chorou não porque não tivesse esperança de ver Lázaro vivo de novo nesse mundo, mas porque se identificou com o sofrimento das pessoas e se entristeceu por causa dos terríveis resultados do pecado. E foi exatamente por esse motivo que ele veio ao mundo, salvar homens e crianças da morte e para dar-lhes a vida eterna. Algumas pessoas acham que emoções sempre têm uma má conotação, mas Deus nos deu emoções e Ele mesmo sente tristeza, compaixão, amor, ira por causa da injustiça e alegria por causa do que é justo e verdadeiro. Deus sente profunda tristeza porque há pecado no mundo. Porque há pecado, há também doenças e mortes. Pecado e morte entraram no mundo por causa da desobediência de quem? De Adão a Deus, né? Romanos 5:12, vamos ver se eu destaquei aqui. Sim. Então, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, né? Através dos descendentes de Adão, que somos nós, todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos à morte, porque todos somos descendentes de Adão. Será que Deus se importa quando você fica doente ou quando alguém morre? Sim, né, pessoal? Ele se importa.
Deus nos ama e quer que você creia em suas palavras e confie em Jesus como seu Salvador. Ele quer que você esteja com Ele sempre, porque não quer que nenhum de nós vá para o lugar de castigo e separação eterna. Enviou Jesus ao mundo para salvar cada um de nós dos nossos pecados, de Satanás e da morte. Bom, pessoal, João 3,16, nós já lemos aí, né? Inclusive hoje. Agora vamos ver Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? Então, qual é um dos motivos que ainda Jesus não retornou a essa terra para nos julgar, para julgar as nações? Porque ele é paciente e quer que muitas e muitas pessoas ainda creiam nele e tenham a vida eterna. Que o Evangelho ainda chegue a muitos lugares que ainda muitas pessoas não conhecem. Sabia que essa palavra que nós estamos estudando, sabia que a Bíblia, que é a palavra de Deus, em muitas nações ela é proibida? Então muitas pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu creio que ainda, de alguma maneira, de alguma forma, a palavra de Deus vai se achegar ainda a essas nações, tá? Para a salvação de todos. Então Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. João 11, do 39 ao 44. Então Jesus, estava perto da gruta, como nós lemos, ordenou: tirem a pedra. Aí Marta, irmã do falecido Lázaro, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então obedeceram a Jesus e tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão de pessoas presentes aqui, para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que eu sou Jesus, realmente teu filho, Deus Filho. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Então, queridos, Jesus trouxe Lázaro dos mortos. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Mas Jesus é Deus. E nunca jamais houve um homem como ele, porque ele é o Todo-Poderoso. E no princípio, ele, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, criaram todas as coisas. Colossenses 1,16 nós já lemos. Eles criaram todas as coisas apenas dando ordem, falando através do verbo. Agora Jesus, à porta do túmulo, fala. Ele ordena que Lázaro volte à vida. E o que Jesus diz sempre acontece, porque ele é Deus Todo-Poderoso. E alguns creram. Havia uma multidão ali, como nós já estudamos, porque a aldeia ali de Marta e Maria e Lázaro ficava bem próximo de Jerusalém, capital ali. Então vieram muitas pessoas para consolarem, Marta e Maria. Então todas aquelas pessoas viram o milagre que Jesus fez de ressuscitar Lázaro. Mas alguns creram e outros recusaram a crer, Recusaram a crer naquilo. Então, quer dizer, coração endurecido. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação, né? Então, mais uma vez, muitos judeus creram no Senhor Jesus quando viram seu poder demonstrado ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Contudo, os sacerdotes e fariseus só estavam interessados em manter sua posição de autoridade e sua riqueza. Eles temiam que o povo fizesse Jesus seu rei. E aqueles líderes judaicos sabiam que os romanos, que dominavam os judeus e sua terra, jamais concordariam com Jesus sendo rei. Então os romanos ficariam irados e culpariam os líderes judaicos por terem permitido que o povo fizesse de Jesus seu rei. E substituiriam os líderes judaicos por líderes romanos. E porque os escribas, sacerdotes e fariseus queriam manter suas posições de autoridade, planejaram matar Jesus. Então vocês veem qual que era a posição dos líderes judaicos. Eles não queriam acreditar em Jesus, tinham um coração duro, porque sabiam que as pessoas gostariam de fazer Jesus rei, né? Por tudo que ele já estava fazendo. E sabiam que se Jesus fosse rei ali, considerassem Jesus rei, os romanos não iriam gostar nada disso e iriam tirar eles da posição de líderes. Então eles iriam perder suas riquezas, sua liderança, suas posições. E era isso que eles estavam interessados. Eles não estavam interessados na vida eterna. Estavam interessados somente em suas posições de autoridade, em suas riquezas. E quem estava induzindo eles a planejar matar Jesus? O próprio Satanás. Satanás não quer que ninguém seja salvo do seu domínio, crendo em Jesus. Ele ainda hoje tenta manter as pessoas enganadas para não crerem em Jesus como seu Salvador. Bom, conclusão da lição de hoje. Sobre Satanás, Jesus falou: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade nenhuma. Mas de si mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você vê o contraste total entre Satanás e Jesus. Satanás, ele quer simplesmente enganar o homem para que morra eternamente. E Jesus não. Jesus só diz a verdade. Ele quer que as pessoas vivam eternamente com ele. Então, somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, pessoal? Então essa foi nossa conclusão da nossa aula de hoje, aula de número 43, onde nós vimos aí a passagem aonde Jesus ressuscitou Lázaro. E se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus pode realmente dar vida a qualquer pessoa, não importa as circunstâncias, e se você crê que Jesus vai nos dar a vida eterna, então que você possa permanecer crendo nisso, tá? Crendo em Jesus e na sua palavra. Pessoal, vamos estar orando para encerrar essa aula de hoje, né? Feche os olhos se você puder, se não, me acompanhe. Senhor Deus poderoso, muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por esse tempo junto contigo. Muito obrigado pela sua palavra, Pai, que nos ensina, que nos alimenta, que nos fortalece, ó Pai, que nos faz acreditar cada vez mais, ó Pai, em Ti, que nos faz acreditar na vida eterna junto contigo, que nos faz acreditar no Teu poder, ó Deus. Não nos deixem, Pai, ser enganados pelas mentiras de Satanás, pelas concupiscências dessa vida, pelos prazeres que essa vida quer nos proporcionar, mas quer nos afastar da palavra de Deus, nos afastar da verdade que é Jesus Cristo. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes, ó Pai, possa falar realmente ao íntimo do nosso coração, para que nós possamos crer, ó Pai, em Ti, na Tua verdade, e que isso seja prazeroso para nossas vidas. Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, derramando a cada momento a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor sobre nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um de nós.
cuida das nossas famílias, nossos familiares, nossos parentes, amigos. Cuida, Senhor, dos nossos negócios, nossa vida profissional, seja lá o que for, ó Pai, que nós temos e vivemos, que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria a cada dia para conviver em paz contigo. Obrigado, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos por tudo. Amém. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final. Mais uma aula do curso Alicerces Firmes aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo e faça um comentário nas descrições, ok? Muito obrigado por tudo e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Um grande abraço.